Você já percebeu que consegue cuidar da casa inteira, cuidar dos filhos, resolver os problemas de todo mundo, mas quando é para fazer algo por você, você trava? Você adia, você diz, segunda eu começo. Chega segunda e você não faz. E quando começa, para no meio. E se eu te dissesse que talvez isso não seja preguiça, talvez exista uma raiz invisível por trás da sua procrastinação. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu descobri em uma sessão e essa descoberta mudou completamente a forma como eu me enxergava. Se você chegou até aqui, talvez você esteja cansada de prometer para si mesma que vai mudar e no final do dia sentir culpa por não conseguir. Eu também já vivi isso. E durante muito tempo, eu acreditava que o problema era a minha falta de disciplina. Quando eu era mais nova, eu era extremamente perfeccionista. Eu queria tudo do meu jeito e que tudo fosse perfeito. Se não fosse perfeito do meu jeito, parecia que não valia a pena começar. E eu não conseguia deixar alguém fazer, porque eu queria que saísse tudo muito perfeito. Sabe a dificuldade de delegar para alguém as coisas? Pois é, eu também sofria com isso. Só que com esse perfeccionismo, existia outra coisa, procrastinação. Eu adiava tarefas simples. Por exemplo, respondia mensagens depois de algum tempo. Eu demorava para começar meus projetos, ficava planejando demais e nunca começava. Pensava demais, esperava o momento ideal. E esse momento ele nunca chegava. E foi em uma sessão de terapia que eu descobri algo que mudou completamente a minha visão. Que o problema nunca foi apenas a procrastinação e nem o perfeccionismo que eu tinha, né? Ali o comportamento que eu tinha, mas que existia uma raiz muito mais profunda e que eu precisava trabalhar nela. Nessa sessão eu percebi que inconscientemente eu carregava uma necessidade enorme de aprovação e principalmente da minha mãe, por parte da minha mãe. Então eu via tudo o que ela já tinha sofrido. Via tudo o que ela já tinha sofrido. E sem perceber, eu decidi que precisava ser a filha perfeita. Porque eu via todo o sofrimento dela. Então eu decidi que eu queria ser a filha perfeita, né? Ali inconscientemente. E eu não queria causar mais dor a ela. Não queria decepcionar ela. Queria acertar sempre. E tudo que eu queria fazer era estar sempre acertando. Queria fazer tudo perfeito, porque na minha mente, errar significava causar sofrimento. Então, eu preferia nem fazer, percebe? Então, o perfeccionismo era uma proteção e a procrastinação também. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Talvez você diga, depois eu faço, ainda não estou pronta, vou estudar mais, preciso melhorar. Quando eu estiver pronta, eu começo. Vou esperar mais um pouco. Quando meus filhos crescerem, eu começo. Quando eu tiver mais dinheiro, eu começo. Quando eu tiver mais confiança, eu começo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Será que você realmente precisa de mais tempo? Ou precisa descobrir o que está por trás desse medo, dessa procrastinação, desse perfeccionismo? Talvez você procrastine coisas simples, como eu fazia: marcar uma consulta, responder uma mensagem importante, organizar a casa, começar uma dieta, né? Gravar um vídeo. Às vezes ali abrir um Instagram, né, para vender um produto, para vender algo com o qual eu trabalhava, fazer um curso que você comprou, que começou, mas não terminou. E você sabe exatamente o que você precisa fazer, mas simplesmente não faz, não consegue, você trava, você fica bloqueada. Mas agora eu quero que você reflita aqui comigo. Quem você tem medo de decepcionar? Quem você sente que precisa provar que é boa o suficiente? Quem fez você acreditar que errar era perigoso? Talvez seu pai, talvez sua mãe, talvez ali um professor, talvez um relacionamento que você teve, talvez alguém sempre criticou você. Porque muitas vezes a procrastinação não é falta de força, é o excesso de medo, o medo de errar, é a necessidade de ser aprovada.
Durante essa semana, toda vez que você perceber que está adiando alguma coisa, não pergunte apenas assim, por que estou procrastinando? Mas pergunte, o que estou sentindo neste momento? Eu estou com medo? Estou tentando ser perfeita? Estou com medo de ser julgada? Estou tentando agradar alguém? Estou buscando aprovação? Essa pergunta pode revelar muito sobre você. Foi quando eu descobri a minha raiz que eu comecei a mudar de verdade. Porque enquanto tratamos apenas o comportamento, ele sempre vai voltar. Mas quando tratamos a raiz, o profundo que está lá dentro, a transformação acontece de dentro para fora. E se você se identificou com essa história que eu te contei, com a minha história, talvez exista uma raiz invisível travando a sua vida hoje, te bloqueando, tentando te parar. Ou você sente que é muito procrastinadora. Se você se identificou com essa história, talvez exista uma raiz invisível travando a sua vida hoje. Talvez algo que esteja ali te paralisando, te bloqueando, te travando. A procrastinação, talvez você seja procrastinadora, talvez você seja muito perfeccionista. Então, a fundo, possivelmente tem algo que precisa ser ali olhado, né, com um olhar mais a fundo, mais bem analisado, para você conseguir romper e destravar. E é exatamente isso que eu faço na minha sessão Diagnóstico Raiz Invisível. Nessa sessão, eu vou identificar o que realmente está por trás da procrastinação ou dos bloqueios emocionais, da sensação de estar sempre travada, bloqueada. E se você deseja viver essa transformação, clica no link que está na descrição deste vídeo e fale diretamente comigo pelo WhatsApp para nós conversarmos e eu poder analisar a sua história e trazer um diagnóstico para você. Mas me chama lá para a gente conversar. Vai ser um prazer caminhar com você nessa jornada de cura, restauração e liberdade.